Bom, mais um Flávio Prado entre amigos, hoje recebendo uma pessoa que todo mundo gosta, todo mundo conhece, é aquela pessoa que quando você encontra, dá um sorriso, porque é uma pessoa de uma simpatia cativante, polêmica, isso também é bom. Alexandre Frota, que bom te receber aqui, muito obrigado por atender nosso convite. Obrigado você, para mim é um prazer, é uma honra estar aqui na sua frente, acompanho também o seu trabalho. Gosto muito de ver você falando sobre futebol. Eu sou um amante do futebol, então, né, sou Flamengo, sou salgueirense, sou tijucano do Rio de Janeiro, mas moro em São Paulo desde 91. Mas eu gosto muito de ver você falando sobre futebol, é uma paixão que eu tenho e é muito bom estar aqui na tua frente. Você acompanha futebol assim? Você vai a estádio? Acompanho muito, vou a estádio, torço. Hoje tenho um filho rubro-negro, o Enzo, né, com 16 anos, que às vezes fala para mim, pô, você deixou de ser torcedor, porque eu vejo hoje a geração de 16 anos chorando, sofrendo, se debatendo, gritando dentro de casa ou com o juiz, porque eles se tornaram torcedores, acho que de uma geração muito do stream, da televisão, dos jogos, dos Playstations e etc e tal. Eu vejo essa geração muito apaixonada, né? Mas com pouca vivência de estádio, né? Quando vai a estádio, vai, mas não é da nossa época. Eu fui líder da torcida jovem do Flamengo durante muitos anos, né? Fui um dos líderes e tenho uma paixão louca pelo Flamengo, tanto é que o seu convidado que saiu daqui agora há pouco, Casares, falou, né? Pô, esse ano você deu pra gente alegria, não ganharam nada e ainda a Copa do Brasil nós levamos. Você fez uma colocação interessante. A torcida de hoje é diferente da nossa? É bem diferente, é bem diferente. Hoje eu acho uma torcida mais pay-per-view, acho uma torcida mais robótica, né? Hoje acredito que, até por culpa dos próprios clubes, né, eles estão elitizando o futebol, eles estão tirando as torcidas raiz, né? Muitos, até com determinada razão, devido ao processo que a gente vê acontecendo nos estádios e em torno dos estádios. É óbvio que a gente quer ver as famílias no estádio, a gente quer ver as crianças, os homens, as mulheres, todos torcendo. Mas a gente quer ver também as torcidas. Eu sou um defensor de que tenha espaço para as organizadas. E as organizadas, cada vez mais, têm menos espaço nos estádios, principalmente nos estádios construídos agora. Eu tive um choque quando eu fui a primeira vez pelo Maracanã. No Maracanã, que não era o Maracanã da minha época, né? Então, quando eu cheguei lá, eles segregaram os torcedores em blocos e virou uma arena, obviamente, acompanhando a modernidade que exige hoje, né, a FIFA e enfim, o mundo exige hoje que seja diferente. Mas eu tive um choque, porque, Flávio, eu peguei o Maracanã com 160 mil pessoas. Charanguinha. Charanguinha. Eu peguei o Maracanã dividido, Vasco e Flamengo. Vi várias invasões de outras torcidas, né, no Maracanã. Então, eu sou de uma época em que podia tudo, né? Podia os instrumentos, podiam as bandeiras, podiam os foguetes, né? Podia toda essa... que fazia aquela festa. Hoje tem também uma grande festa, a gente não pode tirar isso, né? Mas eu sinto diferença. Também estou com 60 anos, tenho que sentir realmente a diferença, né? Legal. Olha, esse nosso bate-papo é em nome da Debrete, a churrascaria maravilhosa, 4 aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. Recomendo demais. Delícia. Alipec, alimentos de qualidade. Guimarães Aranha, tudo para assessoria empresarial e também para contabilidade. Baltec, a tinta da pintura inteligente. Hall Center, do nosso querido Wesley. Tudo, olha, assistência para qualquer tipo de empresa. Chega lá na Hall Center, você vai se dar muito bem. Lux Color, essa eu conheço, essa eu assino embaixo. Lux Color, a tinta que eu uso, a tinta da pintura inteligente. E CrossFox Elétrica. CrossFox, do nosso querido Paulo, do Alisson e todos os nossos queridos amigos da CrossFox Elétrica. Muito bom, hein?
O nosso programa fala de vida. Ótimo. Como é que foi sua infância? Cara, minha infância, ela não foi uma infância fácil, mas também não foi... Eu não sou aquele cara piegas de falar, eu sofri na infância. Eu venho de família classe média. Meu pai foi um grande produtor da TV Globo. A minha mãe foi secretária da faculdade de teatro da Unirio. E o meu avô, pai da minha mãe, ele queria muito que eu me tornasse oficial da Marinha. E eu também. Eu gostava muito daquela situação militar, principalmente Marinha, e comecei a fazer o curso preparatório no Rio de Janeiro. Mas também eu era levado, quando pequeno, para a TV Globo. Então eu assisti Tarcísio Meira e Glória Menezes em Sangue e Areia, né? Eu via... Era o teu pai que era... Meu pai que me levava. Uhum. Né? Eu vivi aquilo tudo. Inclusive eu tenho uma foto, mas eu perdi, porque seria genial você poder mostrar, que é o Tarcísio Meira me segurando no colo. E eu morrendo de vergonha do Tarcísio Meira. Então eu vivi aquilo. E minha mãe, né, eu conseguia assim, eu sempre gostei de assistir, né, peças de teatro. E aí um dia minha mãe, eu li no jornal que teria um teste para um grupo de teatro da Maria Clara Machado, no Rio de Janeiro. No Jardim Botânico, e eu pedi a ela, por ela conhecer, ser secretária da faculdade, se ela não podia conseguir para que eu fizesse o teste. Eu fui fazer o teste, acabei passando, dei sorte de entrar numa turma que estava se formando ali, que tinha Bianca Baito, Dedina Bernardelli, Felipe Martins, Maurício Matar, Marcelo Novaes. É um grupo de pessoas que depois vieram a estourar na televisão, Roberto Batalhin e tantos outros. E eu estava nesse grupo, né? E quando eu pego paixão pelo teatro, eu falo para o meu avô que eu ia desistir da carreira militar. Houve um certo estresse na família, mas foi contornado e eu acabei, então, entrando para a carreira artística e muito cedo, já ali no tablado, eu me interessei não só por atuar, como pela luz, pelo som, pela edição, pela sonorização, pelo figurino, pela direção de arte, pelo palco. Eu me apaixonei por produção. Então eu fiz as duas coisas paralelamente. Se você tivesse seguido como militar, o que você seria hoje? Qual seria a sua patente? Não, a patente eu não posso dizer porque eu não sei, né, de cor assim. Você não se aprofundou tanto. Não, eu não sei pelo tempo, né? Eu não sei se eu seria hoje almirante, né? Mas eu gostaria no início, quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha, né? Até hoje eu gosto, admiro as Forças Armadas, né? Acho que eu daria um bom militar, porque eu sou um cara disciplinado, sou um cara que acordo muito cedo. Não gosto de atraso, não atraso, deixo, sabe? Então eu procuro, acho que eu teria dado um ótimo militar. Mas foi bom, não me arrependo da carreira que eu segui. Uma carreira difícil, você sabe, carreira de ator é difícil, você vive altos e baixos. Eu venho de uma geração que não foi preparada para o sucesso, então você no domingo você andava na rua, segunda-feira você faz uma novela, sua primeira novela, na terça-feira tu não pode andar na rua. E naquela época a gente não era preparado para isso. Então eu, no meu caso, e aí eu falo por mim, né? Para mim foi um choque muito grande, porque eu acho que o sucesso, você tem que ser preparado para o sucesso, você tem que saber lidar com o sucesso, senão você acaba derrapando, né? A gente vê isso no futebol, a gente vê isso na música e também na televisão, a gente vê isso. Então, aconteceu com você? Aconteceu. O sucesso subiu a minha cabeça completamente. Eu fiz muito sucesso de cara, entendeu? Logo na primeira novela que eu fiz, eu já vinha fazendo sucesso no teatro. Eu consegui ser reconhecido no Rio de Janeiro, pelo povo, né? Sem ter feito uma novela, fazendo um espetáculo de teatro chamado Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu e um grupo grande, esse que eu acabei de te falar. Então, nós viramos uma referência. Sem um mundo de internet, sem fazer televisão, naquela época nós viramos referência da juventude, pelo espetáculo que a gente fazia. Então, todas
os colégios, as escolas, os jovens faziam filas enormes para ver esse espetáculo. E, obviamente, que o sucesso, quando eu fiz na televisão, subiu a minha cabeça. Eu fiquei, sabe, eu falei, cara, eu tenho dinheiro, eu, sabe, sou um cara que eu... Pô, todo mundo fala que eu sou um símbolo sexual, eu tô na capa de todas as revistas, namorando todo mundo que eu queria, que eu não queria. E, sabe, a coisa mexeu comigo. E eu hoje, né, aos meus 60 anos, consigo olhar pelo retrovisor e ter o discernimento de saber aonde eu errei, aonde eu derrapei. Onde você errou? Eu errei no fato de não ter me aprofundado na questão de você realmente ser um ator e estudar para ser ator. Eu estudei, mas eu me deslumbrei com isso. E quando você se deslumbra com isso, você fica a um passo de bater na trave, porque é complicado, é complexo essa situação. E você se deslumbra, você acaba criando inimigos, você acaba sendo julgado, você acaba sendo preterido, né? Porque pô, o cara acha que é ele, né? Muitas vezes é ele, mas você não precisa expor isso de Você maneira... chegou a ser arrogante? Porque você é um cara muito dado, né? Não, eu sou um cara, eu nunca fui um cara arrogante, nunca fui um cara... nunca puxei tapete das pessoas, nunca fui político também no sentido de ter que fazer acordos, né? Nem agora, quando eu passei pela política. Quando você foi político. E nem quando eu estava lá na televisão. Eu nunca gostei dessa coisa de ter que sair para jantar com o diretor, para fazer média, para pedir, para ligar para autor, sabe? Nunca gostei. E talvez por isso, e eu trago isso, já sempre trouxe isso comigo, todo mundo que me conhece sabe que eu sou um cara extremamente verdadeiro, autêntico, não fico no muro e pago caro por isso também. Perdi meu mandato, lá atrás na televisão eu tive problemas em relação a isso, porque às vezes, outro dia um amigo meu falou assim para mim, um amigo meu que até você conhece muito, o Zimmer, né? A gente estava recentemente, ele falou assim, Frota, nem toda verdade tem que ser dita. E aí ele citou até o Maluf. Ele falou, o Maluf perdeu uma reeleição porque se declarou palmeirense. Então, nem toda verdade tem que ser dita, né? E eu aprendi isso muito tarde, sabe? Eu aprendi isso muito tarde. Você não precisa mentir. Você pode omitir determinadas coisas ou você pode se calar diante de determinadas coisas, ainda que você queira dar opinião sobre aquilo. Mas dependendo da sua posição, do seu posicionamento, da sua carreira, é difícil. Você, quando se torna um ator, e hoje com tantos seguidores e etc e tal, um ator, um artista, enfim, você tem uma responsabilidade no que você fala. Você... Flávio, tem uma responsabilidade. Quando a gente vai para frente da televisão, porra, às vezes, cara, você tem fãs apaixonados por você e que vão seguir aquilo que você falar, né? E a gente precisa ter esse cuidado. E muitas vezes eu não tive esse cuidado, né? Então, muitas vezes, as minhas opiniões, elas geraram polêmicas, como você bem falou aqui, na abertura, né, geraram distúrbios, criaram distúrbios na sociedade, etc. e tal, e foram coisas que me fizeram, ao longo da vida, aprender. Né? Fui apanhando, fui sendo chicoteado pela vida. Eu não acho a vida justa. A vida não é justa com ninguém. A gente sempre vai achar que, sabe, pô, a vida poderia ter sido melhor. A vida não é justa com a gente, nem com aqueles que nasceram em berço de ouro e que são, sabe, os sheiks. Todo mundo tem algum problema em algum ponto da sua vida, né? E a gente precisa entender isso. Então, não ser preparado, porque hoje, Flávio, por exemplo, a gente se encontrou num restaurante, você me fez o convite e eu estou aqui. Hoje em dia, na maioria, não é todos, mas na maioria, se você quiser que um ator consagrado e etc e tal venha aqui, na maioria das vezes você vai esbarrar no secretário, no manager, no personal style, verdade. no advogado, no manager tour. É um staff que existe grande, né? E eu não estou aqui fazendo uma crítica. As pessoas se modernizaram em relação a isso. Outro dia eu vi o Zico falando, cara, se fosse na minha época,
o Zico estaria milionário, muito milionário. Se fosse ele jogasse hoje, tudo bem que o futebol mudou, mas eu estou falando na questão de talento, né? Ele estava falando isso em relação à quantidade de dinheiro que os jogadores ganham e publicidades e etc e tal, que não tinha naquela época dele. E na nossa época também, né? Mas eu fiz assim, cara, eu fiz muito sucesso, fiz grandes novelas, fiz 12 novelas, entre minisséries, séries, né? E assim, em determinado momento, a TV Globo, eu conheço o Roberto Talma, que já faleceu, grande diretor de televisão, e o Roberto me puxa para a área de eventos da TV Globo, que foi uma área que eu me apaixonei, né? Então, assim, eu apresentei o segundo Rock in Rio, fiz 4 edições do Hollywood Rock, trabalhei em Madonna, Michael Jackson, Tina Turner, Paul McCartney, Sting, Bon Jovi, toda essa parte, né, de eventos. E hoje eu vejo o Multishow, vi a MTV fazendo, eu falava porque eu fiz isso lá atrás, entendeu? Apresentando, seja no palco, seja no backstage, seja na produção, enfim. E foi uma coisa assim, foi a minha vida na televisão, eu dividi ela entre estar atuando e apresentando, que era uma coisa que eu gostava, que eram os eventos, né? Hoje, quando eu vou aos eventos, eu fico lembrando da época em que eu estava no palco, na época em que eu estava no backstage, as curiosidades que eu vi de artistas internacionais que chegam cheios de pedidos, solicitações, 250 toalhas, que não quer ver nenhum segurança brasileiro e quer entrar no horário marcado, não quer que use a luz, não quer que use o som deles. Você já viveu isso? Já vivi tudo isso. Não, eu vi coisas assim. Eu vi o Mac Patton, que é o vocalista do Faith No More, que é uma banda importantíssima. Ele entrar no Rock in Rio, Flávio, ele veio de um jeito do camarim e ele tinha raspado o cabelo aqui e estava com rabo de cavalo. Ele abriu uma lata de um refrigerante e fez assim, ó. Você nitidamente olhava para ele e sabia que talvez ele não soubesse que ele estivesse no Maracanã, se apresentando. E ele entra para cantar e você vê que ele está completamente a 460 por hora ali naquela situação, sabe? E eu vi isso, eu falei, cara, sabe, eu vivi coisas assim. O Prince, por exemplo, saiu do camarim e falou, do camarim até o palco não pode ter nenhum brasileiro no meu caminho. Por que não podia ser brasileiro? Não, porque ele estava no Brasil, ele não queria que nenhum. Os seguranças que fizeram o cordão tiveram que virar de costas. Fizeram o cordão de costas e ele passou. São coisas assim que, né, são pedidos. O Fred Mercury, por exemplo, e quem conta isso, e acho que um dia, se você tivesse oportunidade, você deveria convidar o Amin Kader para vir aqui, que o Amin pode te contar muitas histórias assim da vida dele. E o Amin conta pra gente, né? O Fred Mercury, por exemplo, chegou lá e falou, traz alguns garotos de programa aqui que eu quero ver qual que eu vou levar pro Copacabana Palace comigo. Então são histórias assim, eu vivi muito esses backstage, né? Então eu tenho boas recordações. Frota, como é que você saiu como é que foi a sua saída da Globo? Foi tranquila, ao contrário do que muita gente especula. O meu contrato acabou, como agora a Globo está fazendo contrato só por obra certa. Eu fiquei contratado da Globo 12 anos e o meu contrato encerrou. Eu vim morar em São Paulo porque eu estava fazendo um espetáculo de teatro de muito sucesso chamado Blue Jeans, né? E foi um espetáculo que tinha o Maurício Matar e o Fábio Assunção junto comigo. Nós fizemos no Rio e quando a gente veio para São Paulo, o Humberto Martins entra no lugar do Maurício Matar. E o meu contrato acabou e eu vim embora. Nunca tive nenhuma briga com a TV Globo, muito pelo contrário, né? Os anos que eu passei lá foram anos muito bacanas. Eu fiz tudo que eu queria fazer, né? Trabalhei com grandes atores. Mas acaba o contrato, eu venho morar em São Paulo. E eu me apaixonei por São Paulo. Eu já tinha morado aqui quando pequeno, por causa da TV Globo. Meu pai morou comigo aqui, eu era garoto. Eu morei muito tempo em Perdizes, na Caio Vaz, em Perdizes, né? Perto do Palmeiras, inclusive.
E quando eu falo de lá, eu lembro do Sidão, do Cid, do bar do Elias. Sim, né? opa. Porra, eu frequentei muito lá, enfim. Então eu era pequeno, morei em São Paulo e depois eu vim morar aqui. E aqui em São Paulo, você sabe, Flávio, que independente de qualquer coisa, você, mesmo que você não queira trabalhar, você acaba trabalhando. Verdade. É uma cidade pulsante, uma cidade para frente, uma cidade que, né, é uma cidade nervosa que você precisa saber viver em São Paulo e se você realmente quiser trabalhar, você vai trabalhar. De alguma forma você vai trabalhar. E aqui eu nunca deixei de trabalhar em São Paulo. Então eu fiquei aqui em São Paulo, construí aqui as minhas coisas, tenho minha família aqui, né, a minha esposa, estou casado há 12 anos com a Fabiana, tenho uma filha, a Belinha, de 4 anos, o Enzo, de 16, que eu adotei, que era do casamento da Fabiana, com o Arnaldo. Eu convenci o Arnaldo, nós fomos ao cartório e eu consegui colocar o meu nome nele também. Então o Enzo tem 2 pais, na verdade. E tenho mais um, que é o Mayan, que tem 24 anos, que aí é um relacionamento que eu tive com a Samantha, mora em Brasília, né? E eu sou um cara assim, cara, hoje eu vivo para minha família, para os meus filhos, trabalhando incansavelmente, sabe? Eu vou morrer trabalhando, eu não me vejo, sabe? Eu vou me aposentar, vou ficar... Não, porque eu gosto disso, eu gosto... Primeira coisa, quando eu cheguei aqui, eu já olhei suas câmeras. Eu gosto de ver as câmeras, como é que está montado, como é que é a equipe, etc e tal. Eu sou fascinado com isso, sabe? E vou estar sempre fazendo isso, seja na frente das câmeras ou seja produzindo, como eu tenho feito agora, diversos podcasts e etc e tal. Tive muitos problemas na minha vida, problemas com droga, eu fui um viciado, sou um ex... Isso né? foi na fase do deslumbramento? Foi na fase do deslumbramento, né? Como é que começou Veio o essa dinheiro, eu entrei, acho que uma das piores coisas é a bebida. E eu entrei através da bebida. Eu era um cara considerado o careta da turma, né? E, de repente, eu fui experimentar cerveja, Flávio. E eu experimentei cerveja e eu gostei da onda que a cerveja deu. Falei, pô, que onda legal, vou tomar mais um copo. E da cerveja passou para maconha, da maconha foi para cocaína e da cocaína foi para o êxtase. Isso foi um longo tempo, um longo período, né? E eu sempre fui um cara atleta, eu sempre gostei muito de esporte, fiz polo aquático no Flamengo, jiu-jitsu, judô, karatê, capoeira, sou formado em natação, sou formado em mergulho, sou piloto de jet ski. Então, a loucura, o sucesso e as drogas meio que elas tiveram um período grande, sabe? Tudo junto. Tudo junto, cara. Mas eu sempre administrei uma coisa, eu nunca deixei ninguém na mão por causa de droga. Como? O que eu quero dizer com isso? Eu nunca faltei uma gravação, eu nunca criei um distúrbio por estar louco, eu sempre fiz a minha loucura ali, né? Hoje são 14 anos limpo, completamente limpo, sem absolutamente nada. Eu sou um sobrevivente. Pô, Quem te tirou disso? Eu. Como é que foi? Eu e Deus. O que aconteceu para você falar, caramba, passei do Flávio, ponto e vou você começar... quando chega no fundo do poço só tem uma saída. Você bater lá e subir novamente. Eu havia perdido tudo por causa de droga. Dinheiro, sorriso, amigos, pessoas que eu amava, apartamentos, carros e etc. E queimou tal. tudo. Queimei tudo, perdi tudo. Larguei tudo para trás também. Eu tive 4 casamentos e todas as vezes que eu me separei, eu cheguei para a mulher que estava comigo, no caso, eu estou indo embora. Eu não quero absolutamente nada e que nós construímos juntos. Fica tudo para você. Fica tranquila que não vai ter um advogado que vai ligar aqui para falar com o seu advogado que a geladeira é sua, o fogão é meu, o armário é seu, o criado, entendeu? Não tem isso. Eu fui reconstruir, fui correr atrás de novo da minha vida. E não me arrependo disso. E quando eu fiquei envolvido com a droga,
eu vi que a vida vai deteriorando, as coisas vão acabando, as coisas vão se afastando. E você está olhando para um cara aqui que é um sobrevivente, que é possível você sair, mas você precisa querer. Você tem que ter ajuda? Tem. Você tem que ter ajuda de médicos e clínicas, é importante? Sim. No meu caso, e eu estou falando por mim, né? Antes que qualquer pessoa fale, mas faça alguma crítica. No meu caso, por mim, eu caí várias vezes de joelho e falava, cara, pô, eu não quero morrer. Eu não quero... Cara, eu tenho muita coisa ainda para fazer na minha vida. E isso está me destruindo. E eu não tenho uma família. E eu não tenho onde dormir. Eu cada dia acordo num lugar, eu estou num hotel, estou num flat, estou na casa de um amigo. Porra, que vida é essa que eu estou levando? Chegou a não ter casa. Cheguei a não ter casa. Cheguei a não ter casa. E aí eu morava na casa de amigo 3 meses, aí morava na casa de outro, aí morava na casa de outro, ia passando de bairro em bairro, e eu só pensava no hoje. Eu não pensava no amanhã. Teve até um amigo meu, óbvio que eu vou falar em outras palavras por causa do seu público, mas tem um amigo meu que um dia eu falei para ele assim, cara, eu não quero saber do futuro. Quero que o futuro se exploda. Ele falou, cara, um dia o futuro vai te pegar. Não é você que vai chegar no futuro, o futuro vai chegar em você. E aí você se prepare, né? E realmente o futuro chegou. Então em determinado momento, cara, eu caí, botei fogo numa Bíblia. Eu botei fogo numa Bíblia, escrevi pelas paredes do quarto que Jesus não existia, que Jesus não olhava por mim, que era uma fraude, estava muito louco. E um amigo meu chega nessa hora. Ele ficou muito assustado, inclusive, porque eu estava com uma faca na mão. E aí ele me acalmou, conversou comigo e tudo. Ele pegou a Bíblia, ele tem a Bíblia até hoje na casa da mãe dele, que é evangélica, ela cuida dessa Bíblia. E nesse dia ele me levou para comer. E aí, cara, eu vi que... Porra, você chegou a pensar em suicídio? Nunca. E a faca? Não tenho isso. A faca era, sei lá o que eu tava com a faca na mão, mas eu não tenho essa coragem e não acho que seja isso o caminho, né? Mas o meu grande medo era, quem espera que a vida seja feita de ilusões pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Uhum. Essa música é muito forte. Quando eu vejo o Titãs cantando, principalmente a versão do Titãs, é uma música que me assusta. Eu me via nessa música. E aí eu resolvo, cara, de joelho eu resolvo, cara, eu vou parar. Eu não quero morrer, eu vou parar. É difícil, Flávio, é difícil. É complicado, é doloroso. É uma guerra que você trava com você. Mas eu, com a fé que eu tive em Deus, eu consegui sair sozinho. Eu te interrompi, você falou que você saiu para almoçar com o seu amigo. Saí para almoçar com ele. E aí, o que aconteceu? Não, ele me levou para almoçar, ele conta para mim que eu comi uns 2 quilos de polenta. Que os amigos que estavam em volta, eles tinham acabado de jogar um futebol. E ele passou na casa que eu estava. E aí ele me leva no almoço. E ele falou que eu não lembro, mas que eu comi igual um animal. Eu estava 3 dias sem comer. E aí, cara, eu resolvo parar, de verdade. Eu nunca fumei cigarro, não sei nem o preço de um cigarro. E aí, eu não queria ser... Eu tive um choque quando eu vi o Chorão morrer, porque eu vi que eu poderia ter acontecido aquilo comigo. Então, quando eu paro, eu realmente parei. Eu tive uma luz divina, uma coisa que botou a mão em mim. Foi internado, tu? Sim, uma coisa que botou a mão em cima de mim e falou, acabou aqui. Se continuar, só tem um caminho, a morte. Ou uma tragédia, sei lá. E eu realmente parei. Parei e, cara, hoje eu olho para trás e falo, porra, cara, Deus foi muito bom. Eu posso ter perdido tudo, eu posso ter, eu posso ter derrapado várias vezes na vida, mas, porra, Deus foi lá e botou a mão em mim. Então hoje eu reverto isso em ajuda, tudo que eu posso fazer. Eu faço hoje várias palestras em várias clínicas, né? Para dependentes químicos, conto a minha história, mostro que é possível, ajudo famílias, pessoas que hoje passam por essa situação, porque é uma situação difícil, não é só você
que se arrebenta, você arrebenta a família muitas vezes perde tudo, tentando achar um tratamento para você, e se o cara não quiser, meu irmão, é muito difícil. E aí, ao longo né, eu fui amadurecendo, fui ficando mais velho, fui buscando os caminhos que eu podia ajudar essas pessoas, até me tornar deputado e ter condições de poder ajudar, de poder fazer as coisas que eu sempre imaginei fazer. Eu tenho algumas coisas assim que pouco eu divulgo. Eu criei um projeto chamado Voluntários do Mar. Alguns anos atrás, eu fui com meu filho à praia, e como eu fui um cara criado no mar, em Copacabana, Ipanema, Leblon, e no asfalto do Rio de Janeiro, eu fui explicar para o meu filho como é que era correnteza de retorno, banco de areia, buraco, vala e etc. e tal. E quando eu estava explicando isso, e era muito cedo, né, eu vejo uma pessoa gritando e olho, e é uma mãe, tem 2 filhos no mar, um de 6 e um de 7 anos, Flávio, na Barra da Tijuca, se afogando. Eu olhei, não tinha surfista. Olhei, não tinha salva-vidas, guarda-vidas. Então eu fui e tirei as crianças. Tirei e entreguei para a mãe, e ela em pânico, acho que ela nem reconheceu que era eu. E nesse dia eu falei assim, cara, eu não... Pô, foi um negócio assim de Deus que eu estava ali. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar para mim um projeto, Voluntários do Mar. Então eu montei, junto com uns amigos, junto com o Chula, que é proprietário de uma marina em Bertioga. Nós preparamos um jet ski de resgate, e todo verão, e esse verão eu vou para Bertioga, mas todo verão eu escolho uma praia e eu fico como voluntário nessa praia ajudando o salva-vidas. Então, muitas vezes, eu pego o salva-vidas e levo até o resgate. E outras vezes eu mesmo já fiz os resgates com o jet ski. É um jet ski todo montado especificamente para resgate. Eu fiz cursos de salvamento, né, de vítimas e primeiros socorros. Me formei na Capitania dos Portos e com a Marinha tirei o arraiz de jet ski. Então eu faço horários, né, de manhã cedo, final de tarde, e quando eu não estou, eu deixo o jet ski para os salva-vidas, para que eles possam, precisando fazer um resgate, porque existe uma deficiência no apoio e no investimento aos salva-vidas do estado inteiro, e acredito até no Brasil também. E é uma carreira de extrema importância. É você salvar vidas, você sabe... Tem ideia de, com esse projeto, quantas vidas já foram salvas? Eu tirei 18. Você? Eu tirei 18 em 4 anos. Eu tirei 18. Mas o trabalho que o Salva-Vidas faz é impressionante. E é uma coisa que você tem que ter responsabilidade, segurança, e não pode titubear, para que você também não se torne mais uma vítima. Ao invés de você salvar, tem um, aí fica 2. Né? Então tem que ser muito bem feito essa situação. E a gente, obviamente, tem um treino para isso, né? Como resgatar, como puxar a vítima, como colocar, como levar. E, né? Você perdeu algum? Não, nenhum. Nenhum. Acho que você foi e você conseguiu salvar. Porque como eu fico indo e vindo no mar, eu fico antenado, olhando. E é a questão de prevenção. Quando você vê que vai acontecer, você já vai. É treino, né? E o jet chega muito rápido. Ao contrário de você entrar na água e tentar nadar. O jet chega muito rápido. Chega tão rápido que você tem que vir na paralela para você não bater na vítima. Entendeu? E fazer isso. É uma coisa assim que eu não vejo... Eu não acho... Primeiro, as pessoas não veem que sou eu, porque eu estou com um capacete de motocross e óculos espelhado. E não fico me promovendo nisso. Então, eu acho que é uma obrigatoriedade minha, uma vez que eu tenho condições,
uma vez que eu tenho vontade e uma vez que eu tenho equipamento. E uma vez que passou a minha época de ficar na praia me bronzeando. Eu hoje levo os filhos, levo a família, deixo todo mundo ali na praia, todo mundo bem e falo, ó, vou ficar 1 hora e meia no mar. E nessa 1 hora e meia no mar, é óbvio que eu desejo que não aconteça nada, mas se acontecer eu chego. Porque muitas vezes os salva-vidas não têm equipamento suficiente, e não é culpa deles, é culpa de investimento do Estado, para suprir isso. E às vezes você vê um salva-vida, você vai à praia, você vê um salva-vida aqui, e aí você olha quilômetros para o teu lado e não tem outro salva-vida. Só vai ter muito longe. Às vezes não dá para chegar. Então, a sorte, o destino, às vezes, me faz estar ali naquele lugar, né? Naquele momento. É difícil? É. E esses últimos 4 anos também, eu atuei em catástrofes, né? Então, eu fiquei 15 dias em Petrópolis, na catástrofe que houve em Petrópolis, na Bahia, em Franco da Rocha, em Caieiras, em Recife, em Belo Horizonte. Está acontecendo essas catástrofes. Eu viro para minha esposa e falo, ó, tô indo, não sei quando volto, mas eu vou. Porque eu acho, cara, que você tendo essa oportunidade, Flávio, de salvar as pessoas, porque eu fui salvo de alguma maneira. Claro. Eu preciso retribuir isso, de alguma forma eu preciso retribuir isso. Não só falando em palestras. Se eu fiquei aqui, se a droga não me matou, se eu fiquei aqui, se Deus me deixou, eu preciso hoje ser o melhor pai, o melhor amigo e ajudar. Ajudar quem eu puder ajudar. Se eu fiquei aqui é para isso, não fiquei aqui Missão, né? Eu não fiquei aqui por causa de outra coisa, entendeu? Porque, pô, eu me entreguei muito para essas situações que me tiraram de um caminho, vamos dizer assim... Para muitos sem volta, né? É. Ô, Frota, 2 coisas que as pessoas, eu pelo menos não sei, Claro. o que ele levou a... Por que você fez filmes pornôs? Eu fiz filme pornô justamente porque eu cheguei na época em que eu tinha perdido absolutamente tudo, né? Eu sempre gostei muito de sexo. Eu falei, eu vou procurar alguma coisa que possa me dar dinheiro. E aí Que procurou. eu procurei. Flávio, a vida é feita de escolhas. Todas as escolhas da minha vida fui eu que fiz. Por isso que eu pago a conta que tenho que pagar, assumo as minhas responsabilidades, não tenho problema, não tenho compromisso com o erro, mas eu vou atrás e faço o que eu acho que eu tenho que fazer. E chegou uma época que eu falei, cara, eu preciso viver, eu preciso sobreviver, eu vou fazer filme. E fui atrás, entrei, sentei na frente do maior produtor que tem de filmes adultos. Na época, sentei e falei, eu vim fazer filme. Ele olhou para minha cara e falou, você não vai fazer. Você foi galã da novela das 8, você fez novela das 7, você fez TV Globo, você não vai fazer. Falei, eu vou fazer. E fiz. Ou seja, foi uma necessidade, Foi você não uma se arrepende. necessidade, não me arrependo. Mas, se você perguntar, mas e aí? O aí é que é difícil, porque à medida que o tempo foi passando, o país vive As pessoas são muito preconceituosas, as pessoas não querem ouvir as verdades, não querem parar para entender nada. A velocidade está muito grande das coisas. A coisa foi tomando um outro rumo. As pessoas foram me punindo, me apontando, sabe? As pessoas não olham o meu caráter. As pessoas começaram a olhar, pô, o Frota fez filme pornô, eu não quero ele aqui, eu não quero isso aqui, barra aqui, e etc e tal. Eu fui sentindo isso na pele. Então, foi uma bandeira difícil de ter levantado. Não naquele momento, mas posterior, alguns anos depois, isso foi uma cruz que eu tive que carregar. Carrego até hoje, mas hoje menos porque as pessoas entendem, muita gente sabe da história. E outra coisa, Flávio, eu não obriguei ninguém a comprar, ninguém a assistir, e muito menos fiz alguma coisa de errado. Eu não fiz nada de errado. Era o trabalho que você podia fazer naquele momento, né? Era o trabalho que eu podia fazer e, assim, gerei emprego para muita gente. O cenário, o mercado foi um antes e um depois
da minha entrada. Agora, é óbvio que, porra, não é a coisa normal, entendeu? Então as pessoas sempre ficam aquela coisa, porra, né? Existe um preconceito. Sofri muito com isso no início, resolvi isso com a minha família, porque quando eu faço isso, eu não tenho família. Né? A família que eu te digo, assim, construída, minha esposa, meus filhos. E eu achava naquele momento que eu não teria, que eu estava no momento da loucura, que eu estava no momento apertado. Eu falei, puta, eu não vou ter mais Você família. já estava fora das drogas? Não, eu estava no processo. Saindo ali. Então... Processo de saída. Mas ainda dentro. Aí eu falei, cara, eu não devo nada a ninguém. Eu sou um cara easy rider, sem destino. Cada dia eu tô por aí. Eu vou viver a minha vida. E acabou o assunto. Ninguém paga minhas contas, ninguém me liga para saber como eu tô. Bom, dito isso, quando vem a família, quando eu saio das drogas e venho com a família, eu tive que passar por um processo também de sentar com meu filho, explicar para ele quem foi o pai, né? Os caminhos que eu segui, o que eu fiz, por que eu fiz, né? Eu tive que ter essa conversa que não é fácil, não é, sabe, a coisa mais tranquila de você fazer, mas eu tive que administrar, cara. Eu tive que administrar a minha vida, eu tive que administrar o mundo em que eu vivo. Ô Frota, você contou uma série de coisas interessantes da sua vida, do auge, lá embaixo. Ao fracasso. Você falou da sarjeta ao castelo. E aí você aparece como um cara vinculado à política. Isso. O nosso programa não tem nada a ver com política. Certo. Então, pra gente não tem nada e tal. Embora no Brasil a coisa deixa muito polarizada. visceral, né? Assim, uma coisa terrível. Chato, né? Mas aí, como é que você aparece na política e de um dos lados, né? De uma maneira muito forte, um dos maiores apoiadores? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, em determinado momento eu sempre fui um cara bem informado, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de acompanhar as coisas que acontecem no país, seja no esporte, na arte, enfim. E sempre eu achei que eu pudesse colaborar de alguma maneira, até porque eu sempre ando na rua, e até hoje não é diferente, as pessoas me pegam pela mão e falam, pô, cara, eu gosto de você porque você é um cara que fala a verdade. Então, por falar a verdade, eu falei, eu posso falar coisas que talvez as pessoas venham a concordar e que eu possa expressar isso de uma maneira diferenciada. E eu vou usar aqui esse campo político. Então, eu comecei no ativismo. Eu comecei como ativista. Eu comecei a ir para as manifestações e, sabendo dos temas, comecei a abordar os temas e fui para os debates, né? E eu fui tomando corpo com isso. E, em determinado momento, eu recebo um convite. Óbvio, pô, o cara é da televisão, o cara tem nome, o cara tem seguidores, e fala bem sobre política, conhece bem, vamos trazer esse cara. E eu aceitei. E no que eu venho, né, eu me torno um expoente de um lado, né, batendo forte num outro lado, e entro, sou eleito, com 156 mil votos. Era projeto seu se envolver realmente diretamente com política ou você foi levado? Não, eu fui levado porque me convidaram, eu falei, eu vou porque eu acho que eu posso fazer. A questão de sempre gostar de poder ajudar, né? E eu cheguei lá com esse intuito de realmente vou ajudar, de realmente vou fazer mais do que eu já fazia, né, pelas pessoas. A gente vive num país extremamente desigual, com milhares de pessoas passando fome, etc. e tal. Todo aquele papo. Sei que aqui não é de política, por isso eu estou dosando a maneira como eu vou te falar. Eu não estou fazendo campanha. Não é essa a ideia, exatamente. E aí eu entro e passo a discordar de algumas coisas que eu vi que não eram o que eu queria. Lá é muito difícil você viver naquele sistema, e é o sistema. O Capitão Nascimento, no final do programa, do filme, ele fala o sistema, você sabe que ele fala, né? E o sistema é uma série de coisas que não vem ao caso aqui falar. E eu aí discordo do que eu tinha, né, ido fazer lá, apoiar e etc e tal. E aí vira uma guerra visceral, porque eu saio do time.
Eu saio do time. É como se eu estivesse jogando no Flamengo a vida toda e resolvo tirar a camisa. Vai pro Fluminense. E vou pro Fluminense. Infelizmente. Infelizmente, o Fluminense. Bom, aí virou uma situação. O que eu tiro disso? Eu amadureci muito como pessoa, como homem, como político. Saio de lá e é isso que é o meu ganho político. Independente de qualquer coisa, eu sabia que ia ser difícil a minha reeleição por causa da polarização no país, mas eu saio de lá com uma coisa que ninguém pode argumentar ou falar, ou julgar. Eu saio de lá como deputado com o maior número de projetos em defesa da mulher, deputado com mais projetos para os autistas e deputado com o maior número de projetos protocolados, sendo muitos sendo aprovados agora, que eu não estou lá, e esse número de projetos protocolados é resultado do meu trabalho e da minha equipe. Por estar antenado, por não ter essas coisas de dividir deputado que tem rede de farmácia, deputado que tem boi, deputado que não. Eu fui lá para ser deputado, eu sempre fiquei muito antenado nas necessidades da sociedade e eu virei uma máquina de projetos. Claro, não são todos os projetos que são aprovados, mas o tempo todo. Inclusive eu peguei um projeto, eu fui relator do PL do esporte. Então, assim, eu trabalhei incansavelmente, fui coordenador da CPMI das fake news, fui coordenador da comissão da Previdência Social, eu fui titular da Comissão de Cultura durante 4 anos, né, da Frente Parlamentar. Então, assim, para mim foi um trabalho, sabe, bacana. Poderia ter sido diferente se eu tivesse sido político e tivesse fechado os olhos para muitas coisas e ter aguentado. Falar, não, eu vou aguentar isso. Eu sei que isso é errado, mas eu vou ficar. Entendeu? Eu não quis, Flávio. Eu não quis que a Polícia Federal batesse na minha porta. Eu não quis concordar com diversas coisas que eu comecei a ver que não era aquilo que o meu coração falava. Então eu saí. E aí isso criou um distúrbio político, né? E eu sou um cara que eu não tenho pai militar, não tenho pai ministro, não venho de família de deputados, meu avô não foi senador, aquelas coisas. Então eu não tenho curral político. Eu não tenho grupo político. E com isso eu sabia que seria difícil, porque no momento em que o país estava polarizado, as pessoas queriam saber o seguinte: tu vai jogar no Corinthians ou tu vai jogar no Palmeiras? Exatamente. Tu vai jogar no São Paulo ou no Santos? No Flamengo ou no Vasco? Ah, não, eu vou jogar no América. Não. No América não dá. Não estou desmerecendo o América. Só quero jogar futebol. Mas aí não dá. Não dava. Nessas eleições que passaram, não dava. Ou você ficava neutro e não falava nada, ou você escolhia um lado. Sem lado, meu irmão, vai rodar. E foi o que aconteceu não só comigo, como com muitos colegas meus, né, como até com o próprio Rodrigo Garcia, que veio para governador, lançou uma campanha, eu fiz a campanha dele. Eu sou um candidato nem de direita nem de esquerda, sou um candidato independente, meu irmão, e o país não queria ninguém independente. Então, não sei se eu respondi para você assim, mas foi isso, foi questão de realmente, de coração, de caráter, de não querer entrar na parada ali do sistema. E não entrei, mas também você fica de lado. É tipo assim, entendeu, Flávio? A parada é muito dura e você sabe, você conhece muitos políticos. Meu irmão, você não vai com a gente, mas não atrapalha. Anda aqui na lateralzinha e vai embora, entendeu? Pra você, política deu ou você ainda pode não, ser que eu não sei, eu tenho sido convidado ainda, né? Porque eu fiz um trabalho bacana. Eu fiz um trabalho não só na Câmara, como eu expus aqui para você agora, mas eu fiz um trabalho muito forte social
de ajuda realmente. Para você ter uma ideia, Flávio, eu poderia ter apostado tudo na cultura, que é da onde eu venho, né? E eu priorizei a área da saúde. Então, eu fiz um investimento através das minhas emendas de 50 milhões de reais só na área da saúde, em hospitais, clínicas, santas casas, restauração de hospitais, compra de equipamentos de alta complexidade, apoio a santas casas, que é de extrema importância pelo Estado. Eu investi na saúde, porque eu achei que investir na saúde, achei não, para mim é a minha certeza, é você estar investindo na vida, e não, eu poderia ter investido na cultura, mas eu quis investir na vida, porque eu acho até que em algum momento, obviamente, todos nós vamos passar por isso. E sempre me agoniou muito, Flávio, ver essas notícias nos jornais, sites, etc e tal, televisão, de pessoas que chegam, o filho que chega com a mãe de 80 anos no colo, na boca de um hospital e não consegue atendimento. Muitas vezes morre. Morre lá, caída, no chão dos hospitais, as pessoas morrendo no chão dos hospitais, filas intermináveis, falta de remédio, falta de equipamento, galerias inteiras de hospitais fechados. Eu andei, Flávio, pelo estado inteiro de São Paulo. Eu tenho um pouco do Alexandre Frota em muitos hospitais hoje. Cara, é um negócio que você fala, pô, não dá para entender como que não priorizam a saúde no nosso país. É uma coisa precária. Você talvez tenha um bom plano de saúde, eu tenho um plano de saúde, mas e quem não tem? Sabe? Que é a maioria. Que é a maioria. Então, sempre pensei nisso. Falei, cara, eu vou fazer a minha parte, ainda que pouco. E ainda ouvi pessoas, colegas meus, olharem e falaram, pô, mas tu vai investir na saúde, Flávio? Saúde não dá voto. Eu ouvi isso, Flávio. Sabe? Saúde não dá voto, meu irmão. O que dá voto é asfalto. Faz o asfalto, pisa em cima e tira uma foto com o prefeito. Tu sai bem na foto. Agora, porra, quem é que vai lembrar que você botou um tomógrafo de R$1 milhão numa cidade pequena de São Paulo? Que me procurou e me pediu. E, pô, realmente, e é uma coisa curiosa, inclusive, porque eles me procuram, pedem esse tomógrafo, eu, com a minha emenda, consigo o tomógrafo para eles. E aí, quando a gente vai entregar, só aí eles me falam que não tem a galeria para colocar o tomógrafo. Então, a gente teve que ainda disponibilizar mais verba para poder montar, né, o núcleo aonde iria ficar esse tomógrafo. Então, assim, eu falei, cara, eu vou apostar nisso, porque eu vejo a situação do país, eu vejo as pessoas, amigos, pessoas que não têm oportunidade, né, passando por uma situação que eu não gostaria que ninguém estivesse passando. Então eu fiz o meu investimento na área da saúde. Então eu saí, Flávio, também, eu não fui eleito, mas eu saí bem, cara, eu saí tranquilo, entendeu? Com dever cumprido. Eu olho para trás e falo, pô, cara, em 4 anos, com a confusão que você se meteu, ter feito tudo que você fez, pô, foi um negócio que, pô, realmente eu me orgulho. Eu olho para o meu filho e me orgulho. Eu olho para minha família e me orgulho, porque eu fui um cara que trabalhei incansavelmente. E você, quando chega lá, você acha que você vai mudar o mundo, que você vai mudar o país. E não é assim, Flávio. Os caras te chamam e falam, pô, menos, cara. Vai devagar. Vai devagar, porque tu não vai mudar. E aí é independente se é o Flávio que é o presidente, se é o Frota, se é fulano, fulano, fulano e fulano. Lá o sistema é que manda. E o sistema é que vai falar para você como você, Flávio, presidente do país, vai andar. Querendo ou não, tendo milhões de brasileiros te apoiando, te idolatrando, o sistema é que vai falar para você se essa caneca vai ficar aqui ou se essa caneca vai ficar aqui. Você pode até querer a caneca aqui, mas o sistema vai falar, tudo bem, a caneca vem aqui, mas nós vamos querer essa garrafa. Essa garrafa aqui. em troca. Tá certo? Tá certo. Quer chegar até o final do mandato? Quero. Então, irmão, começa a dar as chaves pra gente. Nós é que vamos organizar a sua caminhada. Porque se você acha que você vai chegar de lá, ninguém tem capa. Ninguém é herói, entendeu? Muito pelo contrário. Hoje você encontra em Brasília muito mais vilão do que super-herói. Isso é sabido por todos. Mas a gente mora num país ainda extremamente passivo, aonde e aí eu vou te falar a frase que rola dentro da Câmara. Relaxa, irmão.
Pô, o povo vai bater na gente 15 dias. O povo vai bater na gente 15 dias. Tu aguenta apanhar 15 dias? Aguenta? Então vambora. Depois vem carnaval, vai vir a Copa, vai vir a Páscoa, vai vir o Dia dos Namorados, vai vir o verão, vai vir, sabe? Então, deixa apanhar. Tu vai apanhar. Tu tem que estar encascorado para apanhar. Se você aguentar, beleza. E o povo e político, ele pouco tem medo do povo. Porque o brasileiro tem um coração bom, o brasileiro é passivo. O brasileiro não faz manifestação aos domingos, Flávio. Quando tudo está fechado, quando tudo é calmo, quando o dia é propício para lotar as ruas, sabe? Guardadas exceções, a gente já viu, né? Claro. Mas as grandes manifestações no Brasil nem aos domingos, sabe? Olha na Europa. Olha em outros países. O couro come de um jeito que os caras repensam 2 vezes antes de fazer. Aqui não. Aqui vai... Meu irmão, os caras vão para Paulista no domingo manifestar, deixa gritar a Paulista domingo, segunda-feira tá tudo certo, entendeu? Ô, Frota, eu faço sempre 3 perguntas para os meus entrevistados no encerramento. Elas são iguais e aí as respostas vêm de cada um. Perfeito. Nós estamos numa fase de inteligência artificial. Certo. Gente, é difícil, você falou do seu filho, principalmente da sua filhinha menor, difícil saber o que ela vai fazer, como é que vai ser a vida dela quando ela tiver a sua idade. Claro. É um mundo, digamos, sedutor, né? Uma coisa assim bacana. Sim. Se chegasse aqui hoje alguém de uma inteligência artificial e dissesse para você, Frota, você vai viver mais 80 anos. Para você viver tudo isso que está acontecendo, você vai saber lá na frente como é que vai ser, que todos nós temos curiosidade. Mas você teria que abrir mão do que você viveu. Você teria que trocar. Você abdica dos seus 60 anos e vai viver mais 80 para conhecer lá na frente. Você faria essa troca? Olha, eu só faria porque eu tenho a filha e os filhos. Para ir com ela? Para seguir com eles. Mas se eu não tivesse filhos, essa responsabilidade que é os filhos, ainda pequenos, porque a gente sabe que depois eles vão embora. Tem um amigo meu que tem uma mansão com 10 quartos e tinha 5 filhos. Hoje ele fala para mim, pô, eu hoje ando dentro do lugar, não tem ninguém, foi todo mundo embora, né? Mas só por causa dos filhos. Mas eu não trocaria a minha vida por nada, pelas coisas que eu tive. Nem por todas as turbulências que eu passei, porque, cara, eu posso falar que eu vivi, entendeu? Eu vivi, eu aproveitei a vida. Se eu morrer amanhã, você pode ter certeza que, porra, tu vai falar, porra, se tem alguém que viveu, que arriscou, que foi ousado, alguém que desafiou o sistema, alguém que muitas vezes olhou lá na frente, alguém que foi abusado com a vida, foi o Alexandre Frota, cara. Então, porra, por isso que hoje eu tenho essa coisa comigo de poder estar em projetos e em situações, em voluntariados e etc e tal, doando a minha força, o meu aprendizado, a minha fé, ajudando as pessoas. Porque eu só fiquei aqui por causa disso, porque já era para mim ter ido embora há muito tempo, entendeu? O Jorge Luiz Borges tem um conto maravilhoso que eu gosto muito e trago sempre aqui a pergunta. Quando ele está conversando, ele está sentado, velhinho, para morrer, sentado num parque, e de repente chega um garoto, 5, 6 anos, e começa a esculhambar com ele. E ele fica bravo, fala, moleque, você é muito folgado, como é que você fica me peitando desse jeito? Quem é você? Esse eu sou você com 5, 6 anos. Se você tivesse esse encontro com o Frota de 5, 6 anos, como é que seria o diálogo entre você e aquela criança de 6 anos? Eu ia falar para ele se preparar, eu ia falar para ele entender o que vem pela frente. Ele tinha orgulho, ou tinha raiva, ou tinha... Não, orgulho. Acho que você, quando tem a vida que eu tive, tu não pode ter raiva. Porque você que faz, eu vou repetir aqui, a gente que faz as nossas escolhas. A vida, ela te mostra vários caminhos. Você escolhe, às vezes você pega o caminho certo, às vezes você pega o caminho errado, às vezes você quer voltar, né? Você não pode ficar preso ao que vão pensar de você.
o que vão julgar você com isso. Você não pode ter medo, Flávio, de entrar e chegar lá na frente e falar, porra, não é aqui, e voltar, cara. Era isso que o garotinho queria. É, entendeu? Então você não pode ter esse receio. A vida ela é feita de, porra, você tem que ousar na vida, você tem que buscar, conhecer, ir sem medo. E o medo, quando você tem ele, é importante até para você saber que você tem que estar antenado nisso, né? Eu costumo dizer uma coisa que é bem bacana, eu falo para uns amigos meus. Falei assim, cara, todos nós nascemos pilotos de Fórmula 1. Quando você é pequeno, você te bota um macacão e começam a te colocar numas escolinhas, você vai passando de fase, de fórmulas, etc. Vem para o kart e aos 20 anos você entra na Fórmula 1, meu irmão, e você voa. Você voa. Você tem um adversário implacável chamado tempo. E essa é a corrida da vida. Aos 20 anos você está voando. Aos 30 você está voando com a responsabilidade. Você derrapa, capota, volta, perde, ganha, etc. e tal. Aos 40 você está correndo, você vê pelo teu retrovisor o tempo vindo lá atrás. Mas você continua correndo. Aos 50, o tempo cola na tua traseira e vai te empurrando. Ele anda no vácuo, que vocês tanto falam aí quando narram as corridas. Aos 60, ele abre e cola do teu lado. E aí você fala, porra, cara, como o tempo é rápido, porque a vida passa muito rápida, né? Aí eu contei isso para um amigo meu, aí ele falou assim para mim, ele tentou me desarmar e falou, porra, Frota, mas minha mãe tem 109 anos. Eu falei, ela venceu a corrida da vida, ela venceu o tempo. Mas são poucos que vão vencer o tempo. É difícil, né? Então eu levo assim. E um outro amigo meu falou, mas a gente não é só piloto de Fórmula 1, não. Eu acho que a gente é de rally também, porque a vida é uma prova de resistência, Frota. É bom também, eu falei, é verdade, cara. Nós somos de Fórmula 1 e de resistência. É uma corrida da vida, né? Então eu levo assim hoje, Flávio. Eu estou preparado para tudo, eu me preparo para tudo, eu busco estar assistindo tudo, adoro jornalismo, adoro ver vocês no esporte, eu adoro ver pessoas falando sobre, sabe, criticando e falando e mostrando. Eu vejo muitos documentários, eu vejo muito jornalismo, eu acompanho, né, a política, o esporte, para mim é de uma extrema importância, eu gosto, que é uma hora que você, né, você relaxa, né? E ao mesmo tempo não relaxa, né? Eu vivi esse ano um Flamengo sem nenhuma conquista, né? Com muitos problemas e enfim. E eu vivo isso, eu gosto dessa discussão. Eu sou de uma época que você acho que também. Eu gostava quando o campeonato era decidido com aqueles famosos quadrangular e depois jogo aqui, jogo aqui. E esses pontos corridos hoje em dia, às vezes, eles me tiram, apesar de que a gente está vendo agora um campeonato que eu não ia imaginar, né? O Botafogo com 14 pontos na frente, agora nenhum ponto na frente, né? Então, eu vi uma cartomante falar que não vai ser o Botafogo. Eu não sei quando vai passar aqui o teu programa, né? Enfim, você pode até cortar isso, mas teve uma cartomante que falou, eu vi uma entrevista dela, ela afirmando que o Botafogo não leva essa, né? E é uma pena que o Flamengo desperdiçou tantos pontos, tantos jogos, né? Durante esse campeonato, né? Tem problemas seríssimos, jogadores que precisam ser dispensados rapidamente, né? Uma folha salarial de 35 milhões de reais, enfim, mas um dia a gente bate papo sobre futebol, mas eu gosto muito. A última. Tá bom. Se Deus descesse aqui na Terra e te desse direito a fazer uma pergunta só para ele, você ia fazer uma pergunta, não tem réplica. Certo. Ele te dá o direito de fazer uma pergunta para ele. O que você perguntaria para Deus? Que eu perguntaria para Deus? Quem é o Alexandre Frota? Eu perguntaria isso para ele. Porque
eu sou muita coisa. Sou muitos homens dentro de um corpo só. Então, às vezes eu não tenho nem essa pergunta. Às vezes eu mesmo me olho essa resposta. Às vezes eu mesmo me olho no espelho e falo, pô, quem é você, né? Porque são tantas coisas, são tantas vertentes, qualidades, defeitos, e é uma coisa tão em ebulição que eu perguntaria isso para ele. Quem é o Alexandre Frota? Para ele poder me responder. Obrigado. Pô, obrigado Obrigado você. por disponibilizar o Fica seu com tempo. Deus. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu respeito por tanta gente. Fica com Deus. Finalizar, eu vou te contar uma história que você não sabe, nem vai lembrar, e que você ganhou o meu respeito. Eu dava aula na São Judas, há muito tempo atrás, Certo. e tinha um quadro de 30 segundos. E eu pedi para os meus alunos que eles trouxessem alguém importante para fazer 30 segundos no período da manhã. Numa sexta-feira de manhã estava lá Alexandre Frota, no Alto da Carreira, se disponibilizando a doar 30 segundos do seu tempo, mas tendo que levantar cedo, se preparar, trocar e tal, para atender um grupo de alunos. E eu disse assim, pô, esse cara é fera, esse cara merece respeito. E dali para frente, eu sempre defendi você quando alguém falou, pode falar mal de você, para mim não. Obrigado. Você vai ter sempre a minha defesa, isso é uma atitude que poucos têm. Obrigado. Um abraço. Fica com Deus, Valeu. Deus te proteja. Obrigado. Um abraço, gente, até a próxima.